Pessoal, é muito fácil vir professorzinho de história, vir artista da Globo, é, vir apresentadorzinho, jornalista, querer dizer pra gente como foi horrível o regime militar, sendo que eles nem eram nascidos na época. Ou como a direita é horrível porque a esquerda é maravilhosa e a esquerda tá sempre preocupada com os pobres e tal. Mas, felizmente, ainda temos pessoas no Brasil que realmente viveram o regime militar. Nós temos pessoas no Brasil que realmente presenciaram o que a esquerda queria pro Brasil, pro nosso país. E como felizmente ela foi parada. E as pessoas estão em posição de importância, de influência. E ainda que muitas delas escolham não se manifestar, e eu entendo, tem vários artistas, eu conheço, tem vários artistas que me seguem no Instagram, tá? E eles não se manifestam e eu entendo, tá? Eles votam no Bolsonaro, eles são de direita, mas às vezes eles têm medo, porque eles acham que se manifestar demais, aí o público vai deixar de gostar deles. Eu não culpo eles, não. Mas eu falo a verdade, eu falo, você pode não se manifestar, você pode não usar sua força para não se manifestar. Mas, eventualmente, você vai ser cobrado pela sua omissão. Você vai ser cobrado. Porque a esquerda se manifesta, todo artista de esquerda se manifesta. E o de direita raramente fazem isso. E quando fazem, são extremamente atacados. Então eu entendo o medo desse pessoal. Eu falo, olha, não é fácil. Você foi colocado numa posição gigantesca, numa posição super importante, e eu entendo se você não quiser. Mas você sabe as consequências disso, né? Não tô dizendo pra você jogar sua carreira fora. Não, né? Ou pra ser perseguido, como o Sérgio Reis foi. Mas você entende a consequência de não se manifestar. Não é verdade? Mas hoje a gente vai trazer um cara aqui que não tem medo de se manifestar. É um cara que praticamente ele cresceu sem depender de grande mídia, sem depender de Globo, sem depender desse pessoal da esquerda, sem precisar puxar saco dessa galera. E vocês já viram na thumb aí, eu tô falando do grande Amado Batista, né? E ele é um cara, pessoal, que ele realmente viveu o regime militar. Ele chegou a ser preso no regime militar. E ele não guarda mágoas disso, ele não guarda rancor disso. Inclusive ele explica, olha, as pessoas que eu tava andando, as pessoas que eu tava ajudando, realmente, eu entendi porque que eu fui preso. Vou mostrar um depoimento hoje aqui dele, curtinho, acho que 1 minuto e 30 aqui, vai ser um pouquinho acelerado. E um depoimento dele, uma entrevista com o Paulo Berings, esse aqui, e o Rafael Vasconcelos, que vocês conhecem da TBC, que geralmente apresenta os debates que eu participo. Vamos escutar a entrevista do Amado Batista e eu vou comentando, tá? Mas vocês vão ter ideia, a diferença de que é uma pessoa que realmente estava lá, de uma pessoa que hoje em dia só vai pra universidade e fica sabendo o que foi o regime militar, ou fica sabendo como a direita é má através do professor esquerdinha dela. Vamos lá. Porque eu não sou político e eu sou... Vamos lá. E a tal da política? Porque eu não sou político e eu sou um brasileiro que torço para que esse país seja o melhor possível. Espero que a esquerda nunca entre aqui, que nossa bandeira seja verde e amarela sempre. Porque eu nunca vi um país de esquerda dar certo, vocês já viram? Nunca vi. Nem eu. Nós temos exemplos aí, fortíssimo, da Venezuela, de Argentina, de Cuba, com mais de 50 anos. Né? Um médico em Cuba ganha o quê? 50 dólares por mês. Pergunta se alguém deles quer ganhar uns 50 dólares por mês. Uma pessoa comum, aqui? Não. Mas um médico lá ganha 50 dólares por mês. Quando a Dilma trouxe os 12 mil médicos para cá, ela dava $1.000 para cada um. Imagina quando eles ficaram ricos. Quer dizer, na cabeça deles, né? Que era R$3.500 por mês para eles. Nossa, era dinheiro demais. Dava $10.000 para o Fidel Castro. Isso, estou contando que um médico desse foi almoçar comigo na minha fazenda e eu perguntei para eles, aí, já pediu exílio político e tal, para você ficar aqui? Não, eu amo meu país, Fidel Castro cuida de minha família. Mas quando você ganhava lá, bicho? $50 e você tem carro lá? Não, como é que eu vou justificar o carro? Eu estou rico aqui, Dilma vai me dar $1.000 por mês? Eu estou rico, feliz aqui. Então, você vê como é que é a situação. Aquele que vota na esquerda... Só rapidinho, só para explicar essa questão do Mais Médicos aí, na verdade, o contrato naquela época chegou a ser bem divulgado, né? O governo brasileiro pagava R$10.000 por médico, dos quais... Prestem atenção, pessoal, como era o contrato. O governo brasileiro, o governo petista, tá? Pagava a Cuba R$10.000 por médico, dos quais R$7.500 iam diretamente para o governo cubano, ou seja, iam diretamente para financiar a ditadura do Fidel Castro. R$2.500 eram repassados para o médico, só que era repassado nesse esquema. R$1.000 por mês para ele se manter, né? Ou seja, dos 10 mil, todo mês ele só recebia 1.000. E essa diferença, os 1.500, eram retidos para que ele não ficasse aqui. Ele recebia quando ele voltasse para Cuba. Vocês entenderam? E se recebesse, né? E se recebesse. Mas a divisão feita era essa. Vamos lá. Presta atenção nisso, para saber, porque eles tentaram tomar esse país aqui para implantar o governo de Cuba aqui. E agora da Venezuela, da Argentina. E aí esse país nós queremos nossos filhos? Será que é isso? Você viu no Bolsonaro uma esperança?
Não, o Bolsonaro é a única esperança que nós temos, infelizmente. Ou até felizmente. Ixi, vambora, vamos aqui voltar, que essa aqui foi boa, hein? Vamos lá. Nossos filhos? Será que é isso? Você viu no Bolsonaro uma esperança? Não, o Bolsonaro é a única esperança que nós temos, infelizmente. Ou até felizmente, porque se tivesse outros de direita como ele, ia dividir muitos votos. Né? Felizmente tem ele, né, que arrisca ser assassinado, né, porque é um cara que não rouba. Né? E quem rouba foi solto e deram liberdade para ser candidato. Né? Então, é uma pena tudo isso. Surgiu uma amizade entre vocês? Sim, nós somos amigos antes dele ser presidente. Quando me mostraram um site lá do Rio Grande do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, me mostraram os presidenciáveis daquela época, 2015, 2016, e o único que não era corrupto era ele. O único que não era corrupto e que queria o melhor para esse país, queria o bandido na cadeia, queria punições para as pessoas que estavam assaltando na rua, no celular, assaltando no banco, enfim, queria punição para essas pessoas. E a esquerda o que sempre fez? Sempre arrumaram a lei para poder beneficiar os bandidos, né? Aí prende o cara, 30 anos de cadeia. Não, vamos, se ele for bom comportamento, vamos tirar uns anos dele aí. Né? O cara mata, destraçaram uma mulher, bota joga no rio. Nós temos um exemplo aqui, né? Dá 30 anos de cadeia para ele, mas lá na hora de ser julgado, é 20 anos, mas com bom comportamento o cara diminui aí metade da... Tem que ser firme. Pessoal, vocês estão escutando uma pessoa que, acho que o Amado Batista já tem seus 70, 72 anos aí, uma pessoa que realmente estava viva no regime militar, uma pessoa que, de certa forma, até sofreu no regime militar, né? Ele chegou a ser preso. E ele entendeu que ele foi preso porque na época ele estava andando com o pessoal da esquerda, não foi preso por acaso. Tinha um pessoal da esquerda, depois vocês leem a história. Ele é muito aberto sobre esse assunto, tá? Inclusive, acho que a entrevista dele com a Marília e a Gabriela. Não vou colocar aqui para o vídeo não ficar muito longo. E ele fala abertamente, fala, olha, eu tava lá ajudando um pessoal de esquerda, o pessoal que queria fazer o mal pro país, me prenderam mesmo. Mas naquela época eu não prendia cidadão de bem, não. Né? Igual hoje aí que você pode ser preso se você fazer uma crítica muito... que os Supremos considerem injusta. Então aqui você tá vendo uma pessoa, né? E meus parabéns ao Amado Batista por se posicionar. E é engraçado, né? Porque o público dele é geralmente um público mais humilde, né? Ele cresceu assim. A carreira dele sempre foi assim. Ele nunca abandonou o público dele. Ele nunca mirou, vou lá cantar para os Faria Limers, vou cantar para a elite intelectualmente sofisticada de São Paulo. Não, ele faz as músicas dele simples, bem produzidas, né? Músicas que falam com o povão mesmo, e sempre foi assim. E ele não tem medo de se posicionar. Porque eu entendo o Amado Batista, ele entende que o povão tá com ele. O povão não quer ser assaltado na rua. O povão não quer saber que seus filhos estão saindo de casa e não sabe se eles vão voltar, porque podem ter sido assassinados por um ladrão de celular. Não quer que seus filhos tenham acesso a conteúdo praticamente pornográfico na sala de aula. Não quer que tenha corrupção no país, gente roubando dinheiro até que deveria vir para fazer hospital, para fazer saneamento básico. Não quer nossa economia destruída, o povão quer emprego. Então, se tem alguém que entende... O que eu tô dizendo é o seguinte, se tem alguém que entende o povão, como pensa, né, o brasileiro mesmo, aquele brasileiro que põe a mão na massa, que sai pra trabalhar todo dia, que de vez em quando quer ser um momento de lazer e quer ter uma vida pacífica, é o Amado Batista. Porque ele faz sucesso nesse público há muito tempo, né, muito antes de muitos de nós nascer aqui, eu inclusive. Então, parabéns ao Amado Batista, parabéns por se posicionar, parabéns por ser franco, parabéns por não ter medo. Já é a terceira ou quarta vez que eu vejo uma entrevista dele. Parabéns ao Rafael e ao Paulo Bergs por conduzir essa entrevista. E aqui, pessoal, mais uma vez, a gente tá falando de alguém que viveu o regime militar, viu? Não é o seu professorzinho esquerdista de história aí que escutou de outro professorzinho esquerdista de história que nunca teve lá, ok? Isso é um cara que viveu, que sofreu e ele fala com todas as letras. A esquerda, se entrar aqui, eles têm um projeto de cubanização, de venezuelização do Brasil. Eles vão entrar pra destruir, ainda mais o ex-presidiário lá rancoroso do jeito que tá. Né? Já falou que vai regular a imprensa, regular as redes sociais, né? Vai fechar clubes de tiro, que pobre não tem que ter duas TVs. Classe média, né? Classe média não tem que ter duas TVs em casa. Imagina o que ele acha do pobre, que ele acha que o pobre tem que ter nem cafeteira. Mas enfim, parabéns ao Amado Batista aí. Eu sei que é difícil, eu sei que requer coragem, mas tenho certeza que o povo brasileiro vai ser grato a ele. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.